Mas no nosso dia a dia a gente dificilmente vê cargas em movimento. Cargas em movimento no sentido de uma carga em movimento só. O que a gente geralmente vê é corrente, né, no nosso dia a dia. Então, a partir da lei de Biot-Savart, a gente consegue saber a corrente, o campo magnético gerado por uma corrente. Então vamos pensar aqui, ó, nesse problema aqui, ó. A gente tem um segmento de fio, tá bom? A gente tem um segmento de fio aqui. E aí nós queremos saber qual que é o campo magnético gerado por esse segmento de fio que passa uma corrente I. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Na equação eu vou considerar que é um infinitesimal porque eu estou falando de um segmento de fio. E aí eu tenho o QV. Eu vou trocar o Q por um dQzinho, que é a quantidade de carga que tem nesse segmento. E como a gente viu há 2 semanas atrás, a velocidade da carga dentro aqui do fio é uma velocidade de arraste, né? Essa velocidade de arraste aqui, VD, né? Então, eu troco a velocidade por esse VD. Então, isso aqui vai me dar, né, a quantidade de campo magnético, né, a intensidade do campo magnético, a direção que esse segmento de fio tá gerando. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora substituir dQ aqui, ó, pela uma densidade de carga vezes o volume desse segmento de fio, né? E lembra que quem que é a densidade de cargas aqui dentro do fio? É a densidade de portadoras. Então esse NQzinho aqui é a densidade de portadoras, né? O N é a densidade de portadoras e Q é a carga da portadora. Então, por exemplo, num condutor isso seria um elétron, né? A carga do elétron, menos E. E aqui está o volume, ADL, né? A sendo a seção reta do fio e DL o comprimento desse segmento de fio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a densidade de cargas é a densidade de portadoras vezes a carga da portadora vezes essa velocidade de arraste. O NQ aqui, ó, eu consigo substituir por dQ sobre o ADL, tá vendo? Substituir lá. E aqui, ó, eu sei que IDL, tá? I na direção DL, então é o I vezes o comprimento desse segmento vezes na direção que, apontando na direção que a corrente está andando, é igual a isso aqui, né? O J vezes um volume. Né? Lembrando que a corrente é a densidade de corrente vezes a área. Então, pegando aqui, né, substituindo tudo, eu tenho que IDL é igual a dQVB. Então eu posso substituir aqui, ó, o dQVB aqui, né? Fazendo isso, eu chego nessa equação, que é a equação de Biot-Savart para cargas, para correntes, né? Se eu estou pensando num fio finito, né, é só eu integrar ao longo do fio. Aí eu vou saber o campo magnético. Tá? Então isso aqui nos diz como que é a corrente de um fio condutor. De um fio que está passando uma corrente, né? Nem precisa ser condutor, é um fio que está passando uma corrente, de alguma maneira. Tá? Ficou claro essa mudança? Então eu troco dQV, né, o QV por IDL, né, quando eu estou falando de correntes.
Talvez vai ficar mais claro se a gente fizer um exemplo, tá?